Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, onde observamos as movimentações do mercado internacional. Uma semana que apresentou alguma pressão vendedora, especialmente em reação à sinalização de novas tarifas por parte do governo americano, mas parece que o mercado gostou da reação ou da falta de reação mais impetuosa aí dos chineses respondendo a essa ameaça de imposição de 200 bilhões de dólares em novas tarifas a produtos chineses. Então, apesar de pairar no ar esse sentimento aí de guerra comercial, guerra de tarifas, há uma expectativa ainda de resolução desse conflito, pelo menos no curto prazo, de maneira um pouco mais amigável, apesar de, como nós já ressaltamos várias vezes, esse conflito Estados Unidos-China deve ser mantido por muito tempo. Nós temos aí uma nova potência econômica e militar e ameaçando o poderio americano e com uma visão de como o mercado deve funcionar, como o Estado deve se organizar, uma visão política muito diferente da visão ocidental. Então é uma questão aí de desenrolar desse conflito por muito tempo. No curtíssimo prazo, a expectativa do mercado ainda é de uma solução negociada, vamos colocar assim. Por outro lado, nós temos um mercado ainda muito aquecido, uma situação de Goldilocks economy, como muitos gostam de apresentar, que seria mais ou menos uma situação perfeita, onde nós temos um crescimento que é robusto, mas não robusto o suficiente para trazer uma grande movimentação dos bancos centrais no sentido de produzir um aperto monetário. Não traz grande ainda a inflação, traz uma inflação um pouco acima da meta do Fed. E com isso nós temos um crescimento com inflação relativamente baixa. O crescimento do salário é mais ou menos igual à inflação aqui nos Estados Unidos. E isso gera um cenário muito positivo para a economia e positivo para o lucro das empresas. Falando em lucro das empresas, nós tivemos hoje vários bancos importantes, como JP Morgan, como Citibank, como Wells Fargo, apresentando resultados. De uma maneira geral, especialmente do JP, nós tivemos um resultado bem acima do esperado. E esses bancos, mesmo assim, apresentaram um movimento mais negativo ou lateral, demonstrando que há preocupações em relação ao mercado, conseguir entregar as expectativas que já estão muito altas e a expectativa de, em algum momento, ao final desse ciclo de expansão, desse ciclo tão positivo na economia e no mercado financeiro por conta de resultados melhores das empresas. Então nós seguimos nessa toada de leve movimentação positiva esse ano, especialmente no setor de tecnologia. A gente tem um resultado mais robusto, empresas de tecnologia, as maiores, estão entregando resultados muito bons, e tanto nas ações quanto os seus próprios resultados, os seus próprios fundamentos. Então nós temos essa tendência de alta continuada, sem sinalização mais forte de correção, mas com uma certa preocupação aí pairando no ar, com curva de juros lateral, com o mercado já fazendo 8, 9 anos de movimentação positiva e esses riscos aí geopolíticos presentes no ambiente global. De qualquer forma, essa percepção um pouco mais positiva foi interessante para emergentes ao longo da semana, especialmente ontem e hoje nós tivemos um movimento mais forte de alta no mercado brasileiro. Então nós tivemos um certo alívio aí num cenário muito negativo nas semanas e meses anteriores. Vamos dar uma olhada em alguns gráficos para ilustrar aquilo que nós falamos até agora. O S&P apresenta o teste de uma resistência importante, usando o SPY, o ETF de S&P, em 279,50, 280. O mercado faz um candlezinho de definição hoje, nesse patamar, com volume reduzido. O rompimento seria um sinal positivo. O setor de tecnologia segue forte, fazendo nova máxima histórica, rompendo o topo anterior do ano, bem mais forte do que o próprio S&P. E o Dow Jones segue aí na lanterna, apesar da alta de hoje,
ainda muito distante do topo histórico. O ETF de emergentes apresentou um movimento mais lateral, enquanto o EWZ apresentou uma alta de quase 2%, produzida por conta de uma queda no dólar, né, frente ao real. Chegou a se aproximar nos últimos dias a 4, né, ao topo anterior, em 13,95, e corrigiu agora em 13,85, enquanto o Ibovespa fez uma alta mais consistente aí de 0,97%. Né? Então, a soma desses dois fatores produziu um movimento mais positivo no EWZ, o ETF de Brasil, negociado aqui na Bolsa de Nova York, uma resistência por volta de 34,80, agora 35 dólares para cada ação do EWZ. O mercado consolidou o suporte em 31 dólares, né? Já se afastou novamente desse suporte, conseguiu romper uma LTB mais curta, conseguiu romper uma média de 21 períodos. O mercado brasileiro vai apresentando alguma recuperação depois de uma forte movimentação negativa, né? Especialmente em dólares, né? Nós tivemos aí o TLT, o ETF de Treasuries mais longos, testando, né? Continua testando uma zona de resistência importante. É uma LTA mais longa, uma LTA que vem lá do fundo de 2011. Essa LTA foi perdida aqui nessa última queda que o TLT fez e agora essa linha é testada como resistência. Então o mercado está tendo que definir se vai romper essa LTB perdida agora, né, e essa zona de resistência para cima, o que seria positivo para o Brasil, para emergentes, porque representaria uma taxa de juros menor no prazo mais longo, ou se vai perder a LTA aqui de curtíssimo prazo que vem do fundo de meados de maio desse ano, né, o que representaria a volta aí a um ciclo, né, de juros mais altos para títulos mais longos. Né? Então, um mercado aí que a gente está olhando com atenção. Então, por enquanto, cenário um pouco melhor para emergentes, para ativos de risco, uma certa acalmada, né? Trump está na Europa, tivemos algumas faíscas aí, né, do Trump com outros líderes da zona do euro em relação ao OTAN principalmente, mas parece que no final houve uma certa distensão e não temos novos fatores de conflito sendo apresentados aí nessa visita. Então, por enquanto, né, mesmo com essas ameaças que pairam aí no cenário internacional por conta da guerra comercial, a economia, especialmente a economia americana, está tão pujante, está tão forte que isso tem se sobressaído em relação aos medos de diminuição da atividade econômica global. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau.